Imagina a seguinte cena. O chão de linóleo todo gasto de um escritório no interior. Tem aquele barulho constante, meio rítmico, de impressoras ali no fundo. E bem no meio do corredor tem uma carteira de couro, perdida no chão. Uhum. E, tem umas notas de dinheiro aparecendo ali pelas bordas. E é uma escolha ética que, assim, é absurdamente mundana, né? Pegar ou devolver. Exato. É uma decisão binária, super simples, corriqueira, que, cara, acontece milhares de vezes por dia em qualquer lugar do mundo. Sim, e o que parece ser só, sei lá, um pequeno teste moral, sabe? Aquela coisa restrita àquele indivíduo ali, naquele momento específico. Bom, isso carrega um peso muito, mas muito maior no material que a gente está analisando hoje. A narrativa não para só no ato de devolver a carteira. E é bem aí que o roteiro dá um giro, assim, espetacular. Porque o documento que a gente tem na mesa hoje pega essa mesma carteira caída no chão e transforma ela no primeiro dominó de uma fileira gigantesca. Uma fileira que vai longe, né? Nossa, muito longe. Uma fileira que atravessa milênios de história, passa por políticas climáticas globais, esbarra no controle de moedas digitais e, termina literalmente no fim dos tempos. É um salto em tanto. Pois é. Então, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desempacotar um manifesto religioso e teológico que tem a data de 30 de março de 2026. Ele foi escrito pelo Cícero da Conceição Nunes, que é um instrutor bíblico e, olha, todo o texto bebe de forma muito, muito profunda nos escritos de Ellen G. White. Sim, que é uma figura central na teologia adventista. E, bom, a missão dessa nossa análise é justamente entender o esqueleto lógico dessa fonte, sabe? A arquitetura argumentativa que o cara precisou montar para costurar essa ética do cotidiano lá na base com essas visões globais e de escala colossal. É fascinante porque o autor amarra o incrivelmente pequeno ao cosmicamente grandioso. Totalmente. E ele faz isso através de uma visão teológica muito bem delineada, cruzando áreas que, convenhamos, normalmente não se misturam, tipo profecia antiga, filosofia do direito secular e economia moderna. É um caldeirão, e a nossa investigação de hoje vai navegar por umas águas bem contundentes, né? O texto faz afirmações incisivas sobre instituições políticas, sobre o papado, os Estados Unidos e até movimentos ambientais contemporâneos. Ele não economiza nas críticas. Não mesmo. E, para quem acompanha a gente, vale sempre reforçar que o nosso papel aqui é atuar como guias imparciais, né? A gente não está aqui endossando nem refutando as visões teológicas ou geopolíticas do autor. Exatamente. Nosso objetivo é mapear como essas ideias se conectam dentro da lógica interna do próprio documento. Isso aí. O valor desse exercício é justamente compreender como uma visão de mundo tão complexa é construída. E, bom, para entender esse mundo macro, a gente precisa começar exatamente onde o texto começa, lá no micro. Então a gente volta para aquela carteira no chão. O texto introduz a premissa central dele por meio da história do Marcos. O Marcos, ele é funcionário dessa pequena gráfica. E o autor descreve ele como alguém muito meticuloso, sabe? Aquele cara que chega às 8 da manhã em ponto, que mantém o setor sempre organizado. O funcionário padrão, né? Exato. E aí, um dia, o dono da gráfica, que é descrito no texto como um homem mais distante, focado ali só nos lucros da empresa, ele deixa a carteira cair. O Marcos encontra, vê o dinheiro ali intacto e devolve sem hesitar. E a virada dessa história, que eu achei fantástica, acontece meses depois, né? A gráfica entra numa crise financeira pesada, começa aquele clima tenso de corte de gastos, demissão em massa, só que o Marcos é mantido no emprego. E a justificativa do chefe é tipo a chave que destranca todo o argumento do texto. Pois é, o chefe chama o Marcos e fala que não foi a habilidade técnica dele, mas as máquinas que salvou o emprego, mas sim o caráter dele. É pragmatismo puro, né? O dono percebeu que podia confiar as finanças e o futuro da empresa a alguém que demonstrou honestidade absoluta com algo pequeno e principalmente quando ninguém estava olhando. Sim, e a fonte eleva essa fábula corporativa a um princípio espiritual inegociável. O autor ancora a história do Marcos numa citação direta do Evangelho de Lucas, capítulo 16.
É aquele princípio famoso de que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ah, sim. O texto também traz os escritos da Ellen G. White para reforçar que as ações, quando são muito repetidas, formam hábitos. E esses hábitos, por sua vez, formam o caráter humano. É. A imagem que me vem à mente para ilustrar isso é de um músculo, sabe? Como assim? Tipo, o desenvolvimento físico não acontece quando a pessoa entra na academia no primeiro dia e tenta levantar 200 quilos no supino de uma vez. Fazer isso só vai causar uma lesão bizarra. Nossa, com certeza. Músculo do caráter, seguindo a lógica do texto, não cresce quando surge do nada uma oportunidade para um ato super-heróico. Ele vai se desenvolvendo ali na repetição monótona, diária e muitas vezes invisível, né? Levantar aqueles pesos pequenos, arrumar a mesa, devolver a carteira, não estourar o horário de almoço. Exato, nas pequenas coisas. Só que, lendo isso, me bateu uma dúvida bem forte. Sabe um ponto de atrito? Qual seria? O nível de exigência. Porque a fonte ela meio que insiste que cada detalhe, cada minuto do expediente tem que refletir uma perfeição quase divina. Tem até uma frase lá, tipo, fidelidade, economia, perfeição devem caracterizar toda a nossa obra. Isso não vira um peso meio legalista e exaustivo muito rápido? Sim, eu entendo. Porque dá a impressão de uma exaustão constante, né? Aquela pressão de ter que ser infalível o tempo inteiro para não desagradar o divino. Eu fico impressionado com essa carga. Pois é, mas o texto, curiosamente, parece prever essa sensação de exaustão, sabe? E ele propõe uma mudança de paradigma para resolver isso. O autor usa a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, para meio que mudar o foco dessa motivação. E para onde vai o foco? A ideia é que esse esforço diário não é feito para, entre aspas, agradar aos homens. Você não está tentando bater meta corporativa ou ser o funcionário do mês, ou fugir de bronca do chefe. O autor enxerga o trabalho comum, seja na cozinha, na oficina ou num hospital, como um lugar de nobreza de espírito. Uma espécie de santificação do trabalho braçal e intelectual mesmo, então? Exatamente isso. A transformação que ele propõe é totalmente interna. Quando o trabalho do dia a dia é feito como se fosse um serviço direto e pessoal prestado a Deus, esse peso do legalismo corporativo meio que some. A atividade deixa de ser uma obrigação maçante e vira um ato de adoração. É por isso que ele exige essa perfeição. Não é um checklist para te punir, mas sim a expressão máxima de reverência. Entendi. Mas, beleza. A gente entende esse mecanismo do caráter. A grande questão agora é como isso se encaixa no quadro geral da salvação. Porque se o foco está todinho nessa obediência diária, na ética de trabalho, como que o autor lida com aquela ideia cristã super clássica de que a salvação vem pela graça e não por mérito nosso? O autor entra direto numa das tensões mais antigas da teologia, né? A relação entre a graça e a lei. O argumento central dele é que a graça de Deus, sim, salva incondicionalmente. Mas é a obediência à lei eterna que mantém a pessoa no caminho seguro. Ah, tipo um complemento. Isso. Ele é bem categórico, dizendo que a graça, quando é separada dessa obediência prática, vira ingratidão e iniquidade. E ele faz uma costura bíblica gigantesca para sustentar isso, né? O documento não fica só no Novo Testamento. Ele cita Tiago, falando que a fé sem obras é morta. E depois o cara faz uma viagem profunda pelos profetas do Antigo Testamento. Sim, ele passeia por vários livros. Ele traz Miqueias, dizendo que o divino não quer sacrifícios teatrais, só quer que a gente ande com justiça e humildade. Traz também o profeta Daniel, que recusou a comida do rei da Babilônia, não por teimosia, mas como um ato prático de fidelidade. A tese é que a métrica sempre foi a obediência no dia a dia. E essa métrica, ela precisa de um parâmetro objetivo, né? Porque a obediência exige uma norma para ser seguida. Total. A gente pode visualizar isso pensando em leis de trânsito. Adoro essa analogia. Porque pensa bem, a graça divina, dentro dessa lógica do texto, seria tipo ganhar de presente um carro zero e a carteira de motorista. É um presente absurdo que você não merecia. Mas a lei de Deus seria o código de trânsito. Perfeito. O código não te dá o carro, mas é ele que diz de que lado da rua você tem que dirigir,
qual é o limite de velocidade, onde tem que parar. Sem o código, o motorista com certeza ia jogar o carro num poste ou causar uma batida feia. O carro deixa você viajar, mas a lei garante que você chegue vivo. E expandindo essa sua ideia do carro, o documento argumenta que a humanidade de hoje está tentando reescrever esse código de trânsito no meio da viagem. O que é sempre uma péssima ideia. Péssima. Estão ignorando as placas originais, o que, na visão profética dele, vai levar a um desastre completo. Ele bate na tecla de que ninguém escapa das consequências se não respeitar as regras originais. E é para fundamentar o quanto essas regras são rígidas que o autor faz uma manobra, que eu diria surpreendente. Nossa, essa foi sem dúvida a parte que mais me deu um nó na cabeça. No meio ali de um monte de citação de Isaías, de João, de Salomão, do nada a fonte puxa Hans Kelsen. É muito inusitado. Para quem está ouvindo e talvez não conheça, o Kelsen foi um jurista austríaco, tipo um dos maiores pilares do direito secular do século XX. Ele é o pai do positivismo jurídico. É aquela ideia de que o direito é um sistema de normas criadas por humanos totalmente separadas da moral. Sim, a teoria pura do direito. E aí, num manifesto super teológico, aparece a frase dele em latim: nullum crimen, nulla poena, sine lege. Ou seja, não há crime nem pena sem uma lei prévia. A dúvida que grita aqui é: por que raios um autor religioso traria um ícone do direito 100% secular para falar do julgamento de Deus? É uma estratégia bem inteligente, na verdade. A escolha do Kelsen serve para usar a base mais elementar da lógica jurídica contra o relativismo de hoje. O autor pega essa mecânica de que toda lei precisa de uma norma fundamental, sabe? E ele aplica isso à religião. Para existir um juízo final, como a escatologia cristã fala, e lembrando que escatologia é o estudo do fim dos tempos, tem que existir um critério legal que não dá para contestar. Ninguém é condenado num tribunal sem o juízo apontar qual artigo do Código Penal foi quebrado. É o princípio da legalidade pura e simples. Não tem julgamento legítimo sem uma norma clara antes. Exato. Usando Keres assim, o autor está dizendo que o julgamento de Deus não é um capricho, não é aleatório. Tem um devido processo legal celestial ali. E a constituição celestial desse julgamento seria a lei dos 10 mandamentos. Ele cita Malaquias 3 para dizer que Deus não muda. Faz sentido dentro da lógica dele. Sim, o positivismo exige uma lei escrita, certo? Ele argumenta que Deus já deu a lei escrita, e foi em tábuas de pedra. É eterna e é a régua definitiva. Bom, o tabuleiro está armado, então. A gente tem o caráter nas pequenas coisas de um lado e essa constituição celestial imutável do outro. O próximo passo do texto é ver o que acontece quando poderes gigantes na Terra tentam, por conta própria, mudar os artigos dessa constituição divina. E aí, cara, que a narrativa pisa fundo no acelerador e dá um salto vertiginoso da moralidade pessoal lá para a geopolítica. É o momento de virada do texto. Sim, o autor introduz o livro de Daniel, focando no capítulo 2. Sabe aquela profecia famosa da estátua feita de um monte de metais diferentes? Sim, a estátua de Daniel, que funciona como um mapa cronológico dos impérios mundiais, né? A cabeça de ouro é a Babilônia, o peito de prata é a Medo-Pérsia, depois o quadril de bronze, que é a Grécia, até chegar às pernas de ferro. Isso. E na interpretação detalhada que a fonte faz, esse quarto reino, o reino de ferro, é Roma. Mas ele não para na Roma dos Césares, na Roma militar. O texto fala de uma transição direta para a Roma papal. E a acusação que ele faz contra esse poder híbrido, que é político e religioso, é super grave. Ele diz que essa instituição tentou alterar intencionalmente a lei de Deus. Aquilo que o profeta Daniel chamou de mudar os tempos e as leis. Exatamente. E a fonte até lista quais foram essas violações à Constituição Divina. O documento fala da promoção da veneração dos mortos, por exemplo. E só dando contexto para quem nos ouve, o autor, sendo alinhado à teologia adventista, acredita no sono da alma. Que é a ideia de que os mortos estão inconscientes. Isso, que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu nem para o inferno. Ela meio que dorme até a ressurreição. Então, qualquer doutrina que ensine a comunicação com santos falecidos é vista, dentro dessa lógica, como uma distorção perigosa.
Ele até cita Eclesiastes dizendo que os mortos não sabem de nada. Só que a veneração nos mortos é só a primeira distorção. A segunda alteração é literalmente a espinha dorsal do clímax do manifesto. A fonte acusa esse poder romano de trocar o dia original de adoração e descanso, que seria o sábado bíblico, pelo domingo. E é agora que a coisa fica bem atual. Porque a investigação cruza com o mundo moderno através de um conceito que a fonte batiza de Domingo Verde. Lendo essa parte, eu confesso que fiquei de queixo caído. É muito impactante. Porque o autor pega pautas ambientalistas de agora, sabe? Esse desespero real que a gente tem com a crise climática, emissão de carbono, e ele reinterpreta tudo isso usando umas lentes apocalípticas de milhares de anos atrás. Dá um salto lógico aí. Como é que uma pauta 100% ecológica vira uma imposição religiosa que marca o fim do mundo? A ponte que ele constrói entre a ecologia e a profecia é baseada na ideia de crise. Pensa comigo. A ansiedade climática de hoje gera um medo existencial profundo nas pessoas. É quase um fervor religioso. Quando a sobrevivência da humanidade parece estar em risco, a população fica muito mais disposta a abrir mão das próprias liberdades civis se for pelo bem comum. Verdade. O medo controla muito fácil. Sim, e a narrativa diz que já tem propostas rolando pela mídia e em fóruns internacionais para instituir um dia global de descanso obrigatório para, entre aspas, salvar o planeta. Uma pausa semanal na produção para a Terra poder respirar. E esse seria o tal do Domingo Verde. Cara, é um cavalo de Troia perfeito, né? A embalagem é linda, é sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Qualquer pessoa do mundo secular aplaude isso de pé. Mas para o documento, isso é só uma fachada. A interpretação dele é que esse decreto dominical ecológico é, na real, a implantação do sinal da besta lá do livro do Apocalipse. Uma lei que tenta impor um falso dia de adoração, só que agora não é mais ameaçando as pessoas de heresia. A desculpa agora é proteger a Terra de um colapso. E o texto crava que isso vai ser articulado pelo papado com o apoio da besta que surge da Terra, que ele identifica como os Estados Unidos. Mas peraí, essa aliança tem um atrito lógico gigantesco. Como é que os Estados Unidos, um país que nasceu justamente com base na separação total entre igreja e Estado, ia liderar uma lei religiosa no mundo todo? A conta não fecha à primeira vista. Parece contraditório, né? Mas a fonte rebate isso usando precedentes históricos reais. O autor monta uma linha do tempo. Ele lembra lá do imperador Constantino, que em 321 emitiu o primeiro decreto obrigando descanso no domingo, no Império Civil. E para colocar os Estados Unidos no meio, ele puxa as famosas Blue Laws, as leis azuis. Ah, aquelas leis puritanas americanas. Esse é um capítulo fascinante. Muito fascinante. E o mais bizarro é que elas não ficaram só na época colonial. Entre o século XVII e o meio do século XX, várias regiões dos Estados Unidos tinham leis super rígidas sobre o que você podia ou não fazer no domingo. O comércio não abria, trabalho braçal dava cadeia e, no começo, o governo até obrigava as pessoas a irem no culto de domingo. Nossa! Quem desobedecia tomava multa pesada, ia preso ou era exposto em praça pública. O Estado e a Igreja de mãos dadas. E a tese do autor é que a história é cíclica, né? O que os puritanos fizeram no passado vai voltar em escala global, só que precisava de um pretexto moderno. A desculpa não vai ser um dogma religioso, vai ser uma emergência climática do planeta. Exato. É a união do poder civil e eclesiástico de novo. Mas o fato de ser global levanta o maior desafio narrativo do texto. A fiscalização. Isso. 8 bilhões de pessoas a cumprir isso no século XXI. Não tem polícia suficiente para olhar dentro de cada casa, cada cidade. Como o sistema pune quem dizer que não vai parar? A resposta que o documento dá para isso é unir a profecia mais antiga com a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje. Ele puxa o texto de Apocalipse 13, versículo 17, aquela passagem que diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Comprar ou vender. Cara, quando você lê isso hoje, com o dinheiro físico sumindo e tudo indo para dentro do celular, a conexão é muito rápida. O documento esquece aquela ideia de usar força física ou colocar um guarda na porta de cada um e aponta o dedo direto para a infraestrutura da economia digital. Sim,
Ele foca no avanço das moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, as famosas CBDCs, e nas identidades digitais unificadas. O texto imagina um cenário onde o controle financeiro global vira a ferramenta definitiva de coerção, porque o dinheiro não é mais só um jeito de comprar coisas, ele passa a ser programável. O que significa que qualquer punição é aplicada na hora, via algoritmo ou contrato inteligente. Pensa bem, se alguém decide que não vai obedecer ao Domingo Verde e vai tentar abastecer o carro ou abrir a loja, o sistema não precisa mandar um fiscal lá aplicar multa. A carteira digital da pessoa simplesmente recusa a transação e pronto. Instantaneamente. O sistema financeiro vira um gigantesco interruptor digital. Qualquer quebra de regra e a pessoa é deletada da sociedade econômica em frações de segundo. E é nesse abismo assustador de tecnologia e profecia que a arquitetura brilhante dessa fonte fecha o círculo, porque ela volta exatamente para o ponto de partida da nossa análise. O autor constrói esse pesadelo totalitário para justificar por que o caráter forjado no dia a dia é tão desesperadoramente necessário. Ele amarra o fim do mundo àquela carteira lá no chão do escritório. O raciocínio é muito implacável, né? Tipo, se o Marcos, o cara lá da gráfica, não tivesse a fibra moral de devolver umas notas perdidas que ninguém viu, como ele ia ter força de caráter para encarar um boicote econômico global? Pois é. Se a pessoa negocia os princípios dela por qualquer moedinha num dia normal, como ela vai resistir à pressão de não conseguir nem comprar comida para os filhos, porque não quer ceder a um decreto que vai contra a fé dela? É tese que amarra tudo. O autor até usa o termo rebeldia santa para descrever isso. A mensagem é que se preparar para a crise final não é estocar comida, ou fugir para o mato, ou construir um bunker. A verdadeira preparação é rejeitar a superficialidade de hoje. É ser extremamente honesto nas coisas chatas, na sombra, sabe? O caráter que você constrói ali, no pouco, é a única armadura que vai aguentar a pressão do muito quando a hora chegar. Que jornada formidável! Olha, só recapitulando para nossa audiência o caminho louco que a gente fez hoje. A gente saiu do chão de fábrica de uma gráfica no interior falando sobre o hábito formando o caráter. Aí a gente mergulhou no positivismo jurídico do Hans Kelsen, entendendo que precisa de uma constituição celestial fixa. Sim, uma viagem no tempo. Atravessamos milênios com a estátua de Daniel e os impérios. E terminamos nesse cenário profético meio distópico onde ativismo climático e moeda digital programável viram o palco do teste final da humanidade. E o que eu acho mais marcante nesse texto é que, independente do que quem está ouvindo acredite, a estrutura lógica dele te obriga a fazer uma autoavaliação muito séria. Ele levanta aquela pergunta: quem são os senhores que governam as nossas ações todo dia? A gente escolhe pela conveniência, para agradar os outros, ou a gente se submete a princípios absolutos? Ele desafia totalmente o relativismo da nossa época. Com certeza. É uma reflexão que bate forte, seja a pessoa religiosa ou super cética. É sobre o peso do que a gente é quando as portas estão fechadas. E para encerrar a nossa investigação de hoje, eu quero deixar uma provocação que vai ainda mais fundo. Manda. Quando a gente debate essa ideia de controle econômico via tecnologia, nem precisa ir muito longe. É só olhar para agora. Os sistemas que a gente usa hoje, as redes sociais, o sistema bancário, os rastreadores de consumo já têm um poder absurdo de mapear cada coisinha do nosso comportamento. Hoje já tem conta bloqueada na hora, por quebrar termo de serviço, perfil que perde visibilidade, consumo ditado por algoritmo. É a vida normal hoje em dia. Pois é. Se a infraestrutura para rastrear e excluir já existe e já está operando, a que distância real a gente está de um ponto onde as nossas convicções mais íntimas, a nossa filosofia de vida, virem de fato a métrica para dizer se a gente pode ou não existir dentro dessa economia global? Fica aí a reflexão para quem nos escuta.